João, capítulo 13, verso de número 21 ao verso de número 30. Nós vamos meditar nesta palavra. Hoje nós vamos falar. Eu estava trabalhando nesta manhã e nesta madrugada, né? Cheguei em casa e fui ver essa mensagem, preparar essa mensagem, porque me veio à mente e é uma mensagem interessante, importante, porque ela nos ensina acerca das nossas escolhas, acerca de como nós queremos ter a nossa vida ou como nós queremos terminar a nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Olha o que diz a palavra lá. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Oravam dos seus discípulos aquele a quem Jesus amava estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreenderam ao que o propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, logo saiu, e já era noite. Hoje nós vamos falar sobre intimidade, sobre decisão, sobre destino. Esse texto aqui, ele se encontra paralelo também nos outros evangelhos, de Mateus capítulo 26. Nós encontramos esse texto também no livro de Marcos, também encontramos ele no livro de Lucas. Cada um dentro de uma visão, cada um dentro de um olhar. Aqui nesse texto, ele vai nos mostrar que aquele momento era a noite da revelação. Nós estamos agora na última ceia, na última noite que Jesus estava antes de subir àquela cruz. Esse momento aqui que nós lemos é um momento de um ambiente sagrado. Nesse ambiente a mesa está posta, o cordeiro já foi preparado, a Páscoa também já está sendo celebrada. Só que aqui também nós encontramos algo invisível acontecendo naquela sala. Quando nós focamos no verso 21 do capítulo 13 de João, Jesus ele vai declarar: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Olha que coisa interessante. A mesa está cheia.
mas nem todos estão cheios de Deus. Nem todo mundo que participa da ceia participa da aliança. Aqui neste momento, quando nós vemos as palavras de Jesus, na cultura judaica, o gesto que Jesus estava fazendo era um gesto de honra. Na cultura judaica, a refeição, ela representava um pacto. E ao molhar o pão no vinho, ou num outro molho qualquer, simbolizava um gesto de honra. Este momento era o momento onde o anfitrião oferecia aquele bocado para uma pessoa que ele destinava ou que ele entendia que era uma pessoa especial. E olha o que Jesus vai dizer no verso 26. Aquele quem eu der o bocado molhado. Imagine a cena na sua mente. Jesus, ele molha o pão, e Jesus agora entrega Judas. Isso aqui, como muitos às vezes pregam, não era a exposição, não era dizendo, estou dando para esse porque ele vai me trair. Não, o bocado de pão que Jesus molha no vinho e entrega para Judas não era exposição, não era uma condenação. Mas aquele pão, aquele bocado era um convite para Judas. Era o último convite. Jesus olha para Judas, entrega o pão e está dizendo: Judas, eu estou te oferecendo intimidade. E olha, ele está oferecendo intimidade a quem já tinha decidido traí-lo. Entenda, quantas das vezes Deus nos oferece o pão quando nós merecíamos o confronto? Talvez fosse um dia de nós dizer: Senhor, ainda que as áreas do meu coração que não se renderam, façam que elas se rendam. Ou talvez orar dizendo: Senhor, visita-me antes que eu caminhe para a noite. Senhor, visita-me antes que eu reconheça os teus sinais de misericórdia. O simbolismo aqui é o pão, o simbolismo aqui é o vinho. O pão simboliza o corpo entregue. No livro de João, no capítulo 6, e o verso 35, Jesus ele vai dizer: eu sou o pão da vida. O vinho simboliza aliança, o vinho simboliza alegria. Em Mateus, no capítulo 26 e o verso 28, Jesus vai dizer: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Olha que coisa interessante. Judas recebeu o símbolo da graça. Só que Judas, ele rejeitou o propósito da graça. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Você pode tocar no símbolo, que é o pão, que é o vinho, que é o cálice. Você pode até tocar no símbolo, como muitos tocam, mas muitos ainda não vivem o significado do símbolo. Aqui Jesus ele traz a proximidade e não a transformação. Judas era próximo, mas Judas não estava transformado. Como assim, pastor? Judas caminhou 3 anos com Jesus. Judas viu milagres, Judas viu sermões,
Judas participou da missão, mas Judas nunca entregou o seu coração. Pelo contrário, olha o que diz lá em João, capítulo 12, o verso 6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Judas era o tesoureiro, mas ele roubava. Deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã: você pode andar com Jesus e ainda assim não andar para Jesus. Deixa eu te dizer uma frase importante nesta manhã: o ambiente não muda você, a decisão interna muda. A intimidade não é posição física, é rendição interior do coração. Você não se torna fiel porque você é próximo, mas você se torna fiel porque você tem um posicionamento. Que o Senhor não permita que eu e você estejamos perto, mas ao mesmo tempo distante. Que a nossa presença na mesa não seja acompanhada, que ela venha a ser acompanhada não só de estar perto, mas que ela venha a ser acompanhada também de entrega do coração. O bocado que Jesus oferece para Judas foi um bocado de misericórdia. Olha o que diz a epístola de Romanos, capítulo 2, e o verso 4. Ou desprezas tuas riquezas da tua benignidade e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A bondade de Deus, ela nos conduz ao arrependimento. Entenda, antes da queda, sempre existe um gesto de amor. Jesus estava dizendo: Judas está aqui, você é o primeiro a receber, você é especial, você é importante. Judas, muda de vida. Judas passa não só a caminhar junto, mas passa a viver também o projeto. Judas, não basta dizer ser crente. Judas, não basta dizer eu creio em Deus. Judas, eu quero que você caminhe no projeto, que você ande no projeto. Judas, eu sei que você já traiu, mas eu estou te dando a oportunidade, retorna. Volta onde você caiu. Recomeça novamente. Há uma oportunidade para você hoje, Judas. É a oportunidade que Deus nos dá todos os dias da nossa vida. Todos os dias, a todo momento. Nós estamos andando, nós estamos dormindo, nós estamos passeando, nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, mas o bocado está na mão de Jesus e Ele está do nosso lado dizendo: eu estou te oferecendo o bocado. Há ainda uma chance, ainda uma oportunidade. Pega o bocado, Judas. Jesus não estava expondo Judas dizendo: esse aqui é o traidor, não. Ele estava dizendo: eu estou dando uma oportunidade para Judas. Enquanto você respira, Deus ainda está oferecendo pão. A sua história não termina na traição, a sua história, ela termina na decisão, meu irmão. Deus sempre oferece graça antes de permitir a consequência. Jesus estava na porta do coração de Judas. Só que no verso 27, o texto vai dizer que Satanás entrou em Judas. Olha uma coisa, não foi o pão,
não foi o vinho, foi a decisão de Judas. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 4 e o verso de número 27, olha o que o texto diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Cubra a tua boca, cubra os teus olhos, peça que o Senhor blinde a tua cabeça, peça que o Senhor guarde o seu coração, porque tem muita gente dando lugar ao diabo. E quando nós damos lugar ao diabo, as consequências vêm. E Deus não tira a consequência. Ele vai fazer você passar pela consequência. Ele vai perdoar os teus pecados, mas a consequência você vai passar. O inimigo só governa o território de quem entrega. Se você não entregar o governo, o território para ele, ele não vai governar. Deixa eu te dizer, sempre você deve caminhar na direção daquilo que você escolhe alimentar. As suas decisões vão alimentar aquilo que você está escolhendo. E você precisa caminhar em direção daquilo que você está alimentando. Mas você precisa saber e dizer no seu coração nesta manhã: o que eu estou alimentando? O que eu estou deixando crescer na minha vida? O que eu estou deixando crescer na minha casa? O que eu estou deixando crescer no meu ambiente de trabalho? O que eu estou deixando crescer na minha vida profissional? O verso 30 vai dizer que era noite. Só que não era apenas noite no céu, era noite dentro de Judas. Judas preferiu a noite. Judas não olhou, como diz o capítulo 8 de João e o verso de número 12: eu sou a luz do mundo. Ele não quis a luz do mundo, ele negou a luz do mundo. Ele preferiu viver a escuridão dentro dele do que viver a luz do mundo. Escuridão não é ausência de Deus, é ausência de decisão pela luz. Você, quando entra no seu quarto, você escolhe se você quer ficar com ele escuro ou se você quer ficar com ele claro. Tem muita gente que não entra no quarto escuro, por quê? Porque tem medo da escuridão. Mas tem muita gente que tem medo da escuridão, mas não tem medo do pecado. E nesta manhã, a luz que é Cristo, ela está para mim e para você pela sua decisão. A diferença entre todos aqueles que estavam assentados ali, nós temos exemplos na Bíblia. Nós vemos diferença entre Judas e entre Pedro. Pedro, ele negou Jesus. Mas lá em Lucas 22, e o verso 62 vai dizer: ele negou, mas depois ele chorou porque negou Jesus. No Salmo 51, Davi ele cai, mas Davi se arrependeu do que ele fez. No livro de Gênesis capítulo 25 e o verso 34, Esaú trocou a herança por um alimento momentâneo. Mas o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a diferença não foi o erro, foi a reação ao erro. Quem endurece o coração se afunda, quem se arrepende se levanta. E eu quero que você fique de pé. É rápido e objetivo. Nós vamos orar nesse momento. O bocado não era condenação, o bocado era misericórdia.
A mesa ainda está posta. A pergunta não é quem está sentado nela. A pergunta é: qual é o seu coração na mesa? Qual é o seu coração na mesa? Talvez, se você estiver vivendo uma noite, peça que o Senhor acenda a luz novamente dentro de você. Se houve algo ou se há algo que precisa ser entregue, entregue agora. Não queira somente segurar o pão, mas queira viver a aliança. Que a minha vida, que a sua vida permaneça na mesa da fidelidade. A ceia é para todos. Ah, mas pastor, como é para todos? É para quem quiser. Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí sim, coma deste pão e beba deste cálice. Aqui eu não proíbo ninguém de cear, mas você precisa examinar o seu coração. Será que eu estou somente segurando o pão? Será que eu somente estou segurando o cálice por segurar, ou porque eu quero ter a aliança? Porque eu quero declarar que passaram 30 dias e nós estamos aqui de pé. Passaram-se 30 dias de luta, nós estamos de pé. Passaram 30 dias de dificuldade, nós estamos de pé. Passaram 30 dias com enfermidade, mas nós estamos de pé. Passaram-se 30 dias de ganho, de alegria, e nós ainda estamos de pé. Passaram-se 30 dias entre tristezas, alegrias, e nós estamos de pé. E nós estamos aqui nesta manhã para dizer: Senhor, renova a aliança na minha vida. Senhor, eu quero ter o desejo de assentar na mesa contigo. Eu quero ter o desejo de cear contigo, Senhor. Hoje você tem a oportunidade de ter a decisão. A decisão de Judas foi sair daquele momento de alegria, daquele momento de memorial, daquele momento de honraria, para um precipício. Ele saiu daquele momento de alegria para o precipício. Ele se enforcou, ele morreu. Jesus deu a oportunidade para ele da decisão, mas ele procrastinou. Talvez ele saiu dali dizendo: amanhã, mas o amanhã não aconteceu para Judas. A decisão é minha, a decisão é tua, e nesta manhã a decisão está posta na mesa. Ele está com um bocado de pão na mão, na tua frente, dizendo: aqui está o pão. Eu quero te honrar nesta manhã. Eu quero fazer uma aliança com você, renovar a aliança com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesta manhã na tua casa. Estamos aqui nesta manhã na tua presença. Deus, eu sou grato, Senhor, pela vida da tua igreja presente. Eu sou grato pela vida, Senhor, de cada irmão presente aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor está na frente de cada um, oferecendo este bocado de pão molhado no vinho. O pão que simboliza o teu corpo, o vinho que simboliza o teu sangue. E que nesta manhã, Senhor, na mesa, nós possamos tomar a melhor decisão, que é participar da missão, que é participar do projeto. Aqui está a tua igreja reunida, aqui está o teu povo reunido, e nesta manhã nós te adoramos, nesta manhã nós declaramos um milagre,
Nesta manhã nós declaramos vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a ceia? O evangelista Alexandre. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Livro de 2